também tem o de origem animal, que esse é um pouco mais recente, assim, entre os três. Acho que já descarregou. Bom, um pouco sobre mim, meu nome é o Alisson, eu sou graduando do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Bom, eu sou maranhense, mas eu sou piauiense de coração, nascido e criado naquela cidade de bastante calor, e passando um pouco de frio aqui em Curitiba, né, que a gente tem que, cada dia mais, superar nossos limites. Vai começar a parte chata do slide, em que eu vou dar algumas definições, até porque, querendo ou não, muitos aqui não têm contato com essa questão de carvão, ativado ou a parte ambiental. Bom, a definição em si do carvão ela é bem ampla. Ela fala que ele inclui uma gama de materiais amorfos e à base de carbono, preparados para apresentar um alto grau de porosidade. Gravem essa palavra porque vai ser bastante usada mais lá na frente. Não só a porosidade, sim a área superficial de contato, que é justamente o que faz, é uma das propriedades do carvão em si. Bom, e as principais características para poder ser um carvão ativado inicialmente, porque assim, para poder fazer um carvão ativado, ele tem que passar pelo processo de pirólise, tá bom? Onde vai para o forno com queima controlada, entre 500 a 1000 graus Celsius. Então, uma das primeiras propriedades dele é não fundir quando for produzido. E outra coisa, também tem que ter baixo conteúdo de matéria inorgânica, até porque no momento da queima ele vai liberar várias substâncias voláteis, água, CO2 e entre outras substâncias. Então isso já ajuda, porque a ideia inicial dessa queima controlada é aumentar a área de superfície de contato e os poros dele. E também a fácil ativação com alto rendimento. Querendo ou não, a empresa ela vai fazer qualquer produto e ela vai querer um rendimento, vai querer melhor eficiência e com maior retorno financeiro. O uso do carvão ativado ele é bem versátil, desde a indústria farmacêutica, clarificação do açúcar, indústria petroquímica, automobilística e também na parte de saneamento da água. E no caso, aqui é um exemplo, tá bom, da produção do carvão. No caso, esse carvão, literalmente, ele seria resíduo da indústria agropecuária. Então, ele está sendo reutilizado de maneira inteligente para produzir outros compostos ou outros produtos que têm real impacto, principalmente na área ambiental. Aqui, no caso, os ossos são triturados, eles são inicialmente tratados, retirado toda a parte de cartilagem, carne e tudo mais, porque o que vai ser aproveitado em si é o próprio osso. Depois é feita a pirólise, que no caso é a queima controlada desse osso. E assim, quanto mais essa variação de 500 graus até 850 vai aumentando a área de superfície de contato, que esse que é o legal. Ele não vai fundir dentro dessas 3 até 1000 graus, na verdade, e cada vez mais ele vai aumentar a área de contato para poder ser utilizado mais lá na frente, que eu, no caso, aqui esse exemplo, eu tenho material cru, até 500 graus Celsius, ele vai ter essa superfície de contato aqui, tá vendo essas regiões que no caso são os poros, microporos, mesoporos? Quando eu tenho um aumento gradual da temperatura, essa superfície de contato, essa porosidade, ela vai aumentando cada vez mais. Então esse é o bacana dele. Também tem a parte do processo químico. Só que eu, como engenheiro ambiental, preferi abordar mais essa questão da queima, porque como é controlada, tem também um controle em relação aos resíduos. Na lavagem com ácidos, pode produzir outros compostos, e muitos deles cancerígenos. Então eu achei mais bacana essa ideia da queima. Bom, toda essa questão da superfície da área de contato é basicamente para dar uma introdução da ideia de adsorção, que a adsorção é nada mais que uma característica físico-química de qualquer material, que ele tem a capacidade de adsorver, ele tem a capacidade de reter certa substância, nutriente, entre outras coisas. E a adsorção, e para Ferreira, a adsorção é uma operação de transferência de massa,
que estuda a habilidade de certos sólidos em concentrar em superfícies determinadas. Nada mais é do que eu ter um meio, colocar o produto adsorvente e ele vai reter os colóides ou material que eu acho que é inapropriado para o meu produto final. Aqui é um exemplo, basicamente. Eu não consegui achar exemplos mesmo da química e tudo mais, eu peguei literalmente esse GAF. Tem basicamente um meio, para vocês terem uma ideia, e esse adsorvente ele vai pegar os colóides ou substâncias indesejadas. E pela propriedade deles, do carvão ativado, eles têm uma densidade bastante considerável, e ele decanta. Além dele pegar o material indesejado, ele vai decantar. Ele não vai participar da reação em si, então não vou ter nenhuma interferência, ele vai agir como um catalisador. Aí é outro exemplo, basicamente, também pela questão eletrostática, pela questão dos polos, a eletricidade dos átomos e das moléculas, vão ser atraídos ou o colóide ou a substância indesejada para esse adsorvente, ou vice-versa. Aqui outras propriedades adsorbivas. No caso, na parte da queima, ele não fica com poros uniformes, ele aumenta a área de contato dele, e no calo tem os macroporos, mesoporos e microporos. Aqui, não, assim, por ser versátil, ele também age na questão de não agir só meio aquoso, ele também pode agir, você jogando literalmente no ar, ele vai conseguir captar as partículas do ar, e também no próprio solo. Tem utilização em solos, mas lá na frente eu vou especificando para vocês. Aqui foi um exemplo que eu achei da Bonechá, que é uma empresa de Maringá, que ela é uma empresa que está atuando na área em questão, meio que está sendo pioneira na área. Ela é de Maringá, aqui no Paraná. Tem aqui o link caso vocês queiram acessar, que lá tem vários estudos, vários artigos de universidades em que eles fazem utilização do carvão, tanto para a remoção de manganês, para remoção de metais pesados em mineradoras, a questão de refinamento de petróleo, entre outras coisas. É bastante coisa, se você for ver, por uma coisa tão simples. Eu só estou simplesmente queimando um material, que ele pode ser de origem mineral, vegetal ou animal. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Basicamente, ele foi utilizado até hoje, na verdade, primordialmente na clarificação do açúcar. Porque, querendo ou não, os colóides no meio, eles vão interagir com esses adsorventes, vão ser removidos, depois vai haver a decantação, gerando assim que não há necessidade de utilizar agentes químicos para poder fazer a remoção do que deixa com a cor. Porque o colóide é uma matéria suspensa, já até 2 nanômetros, se não me engano, é muito pequeno. E usar coagulante não seria tão legal, porque dependendo do coagulante pode interferir no produto final. E ele, por reação física e química, ele vai tirar o indesejado do meio e vai decantar simplesmente. Ele também é utilizado bastante na área de saneamento, que foi o caso do meu estudo que eu estava fazendo, que era a comparação do carvão mineral antracito e do carvão mineral ativado de osso bovino. No caso, uma das propriedades do carvão é retirar odor, cor e sabor, que, querendo ou não, é uma das propriedades em que a gente considera um dos parâmetros que a gente disse a água não potável. Se ela tiver com coloração, você vai meio que ter uma versão, cor e sabor, e assim por diante. Também é utilizado em meios sólidos. Pela propriedade dele atrair esses componentes indesejáveis, se você jogar em um solo em que ele esteja bastante deficiente e ocorra bastante lixiviação, bastante chuvas, se você utilizar esse carvão e depois fazer um tratamento em relação à questão de nutrientes, a água da chuva vai ter um pouco mais de dificuldade para poder carregar, lixiviar esses nutrientes. É bastante utilizado na indústria de pigmentos, adubos, a indústria farmacêutica, principalmente na questão, acho que vocês já chegaram a ver as máscaras de carvão ativado, também é utilizado como para clarear. E a conclusão. Bom, pelo fato de ser utilizado a matéria-prima em questão, ela vem de um resíduo, que no caso da indústria agropecuária, e por ser feito controladamente, não há tantos passivos ambientais. Uma vez que eu falei as propriedades dele da dissorção, em que ele vai decantar no meio, a partir disso, a empresa em questão, ou o ramo, ela pode pegar
o material decantado e fazer um tratamento posterior, o que isso facilita muito. No saneamento, na questão da água, no projeto que eu fiz, a gente estava fazendo a verificação como ele poderia funcionar no processo de captação, a gente jogando o carvão pulverizado no processo de captação de água, e depois também na parte de coagulante, adicionando policloreto de alumínio. Então, pelo fato dele decantar, a única coisa ruim é que na parte inicial da captação, ele aumenta a quantidade de lodo desse rejeito, mas ele faz o papel dele. E na parte de floculação, que é um pouco mais à frente depois, quando é adicionado substâncias para poder fazer os colóides e as outras substâncias decantarem, ele auxilia na diminuição dessas substâncias que são adicionadas. E um ponto negativo que eu vi sobre ele é porque, como ele é basicamente hidroxipatita de cálcio, ele tem o caráter básico. Então, dependendo da finalidade, porque o coagulante ou qualquer outra substância que você venha usar, ele funciona, ele tem a eficiência dele máxima num certo grau de pH. Então, ele acaba deixando mais básico. E na indústria, não seria recomendado na questão da indústria para as caldeiras, porque como ele tem cálcio, ele vai aumentar a dureza. Já chegaram a ver a explosão de uma caldeira? Detona quadras. Literalmente teve um episódio aqui em São Paulo que tiveram que parar uma fábrica em que a produção deles era de milhões por dia, porque estava acontecendo um problema que a água que estava sendo passada para eles estava com um teor pouco de dureza. Mas para a questão de saneamento, o uso no uso farmacêutico, na petroquímica, entre outros, é bastante recomendado, até porque em si ele não gera um passivo ambiental tão grande e depois ele pode ser pego e tratado posteriormente. E aqui estão as referências, basicamente foi o que eu utilizei. Eu utilizei muito do site da Bonachar, tem ela e uma outra empresa, só que a outra empresa é um pouco mais cara em relação, colocando em parâmetros, então essa daqui seria mais em conta. E o produto dela é de bastante qualidade, foi testado por várias universidades, tem vários artigos, se vocês entrarem nesse site, tem lá as aplicações e os artigos que estão sendo estudados. Então é um campo que está crescendo ultimamente, na verdade já tem crescimento. Uma tese que eu peguei de uma dissertação de mestrado em 2010 falava que movimentava realmente cerca de $1 bilhão na indústria, principalmente na farmacêutica, na química, e de lá para cá eu não consegui pegar mais dados, até porque ainda continua tendo o uso de outros materiais. Nessa dissertação também eles estavam utilizando a moringa, que é uma planta nativa lá de Minas, se eu não me engano. Mas pode utilizar madeira, pode utilizar casca de coco, qualquer material amorfo que tenha bastante... Gente, esqueci a palavra. Que tenha pouca matéria inorgânica e que não funda. Literalmente essa a ideia de dissorção, uma coisa bem simples e não tem um gasto tão oneroso, uma coisa simples, literalmente, ultimamente. Alguma pergunta?